Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Igor Joshua, sou cantor, compositor, produtor musical e de vídeo, músico, musicólogo, engenheiro de produção, especialista em educação sexual e também especialista em educação básica superior. Nesse episódio eu irei contar a vocês a história da música Até Que o Término Venha, tá? Essa canção foi feita na minha adolescência, quando tinha 14 anos. Eu queria compor uma música que falasse sobre a geração de Cristo, a geração cristã que faz a diferença mesmo e que procura servir a Deus com santidade e verdade. Quando eu era adolescente, naquela época, aos 14 anos, eu tive um grande desafio em minha vida, que era de ser maestro e regente de um grupo de cerca de 50 adolescentes. Então assim, eu passava uma temporada, com aqueles adolescentes. Tinha festividade anual, como sempre tem na IEADEP, que era a igreja que eu frequentava. E durante o tempo também eu passava a frequentar a igreja sede para ajudar os regentes também, Trabalhava com um grande coral de jovens. E depois eu também continuei com um grande coral de jovens e com a união de adolescentes de lá. E na engenharia de produção, que é a área que sou formado, estudei coisas que já praticava na gestão de música lá na igreja. E eu sempre fui muito exigente em relação à adoração e louvor na igreja. Deus propôs em meu coração o objetivo de conduzir aqueles jovens em oração e consagração. Nunca foi só cantar ou entoar as notas conforme o compasso, mas sempre foi de entendermos juntos o real sentido da adoração ao negar o nosso eu pela ética cristã. Compus essa canção em casa e comecei a ouvir um som em espírito, e foi a partir daquela nota que comecei a escrever a letra. Naquela época eu morava na casa da minha tia-avó, então lá eu chamava de casa, Aí depois eu vim morar em outro lugar, que era a igreja, não, desculpa, gente. É porque eu faço culto doméstico, sabe? Aí eu chamo logo de igreja. Mas era a casa que eu frequentava, depois eu passei a morar lá, depois eu voltei a morar na minha casa, que era a casa que eu fui criado desde a infância. E quando eu cantei a letra "Somos uma geração que ninguém põe defeito", ou que ninguém põe defeito não, pois nossa vida é adorar a Jeová, eu senti Deus a cada verso. E naquela época eu tinha sido batizado nas águas, e um tempo depois eu fui batizado no Espírito Santo. E ao me ver louvando aquela música, eu guardei a primeira estrofe e o refrão em um caderninho de composições que eu tinha. Eu deixei aquele caderno na casa da minha avó mesmo, ela era a pessoa que me apoiava no meu ministério, assim, em dizer assim: Igor, quem sabe, tu pode gravar. Ela e o meu pai, infelizmente foram duas pessoas que vieram a óbito, que faleceram. E eu deixava lá aquele caderninho, senão minha mãe ia rasgar ou jogar fora em alguma faxina, ou eu até mesmo, poderia confundir com alguma coisa e jogar fora. E quando eu recebi uma visita pastoral em casa, vindo lá do Rio de Janeiro, de um primo meu que era presbítero da Igreja da Assembleia de Deus, numa de nossas conversas eu contei a história da minha música, que foi Até que o Término Venha. Na época eu tinha intitulado como Geração de Adoradores, o nome da música. E eu cantei essa música para ele ouvir. Ele era presbítero de uma das igrejas da Convenção Madureira. E depois que eu cantei, ele elogiou a música e ele começou a falar até de algumas cantoras do segmento gospel que trabalhavam com compositores na região lá do Rio de Janeiro. E ele morava perto de algumas cantoras evangélicas, que eu conhecia. E eu fiquei admirado, com o trabalho pastoral, que ele era representante do pastor de lá, e também o trabalho com música que se tem na Madureira, E ele falou da cantora Cassiane, e como todo mundo fala bem dela, ele acabou por falar que essa música ficaria bem com ela. E ninguém tem falado isso pra mim, Eu disse assim: não, isso nunca vai acontecer. Até porque quem queria cantar era eu, Até pelo modo que ela trabalha com os compositores, Ela sempre trabalha bem com compositores. Sempre, em cada álbum, ela sempre coloca um novo compositor ou traz um repertório novo. Então é sempre legal isso. Eu guardei aquela conversa pra mim até pra me motivar, Até porque foi uma das melhores conversas que eu tive com um presbítero. Até porque são poucos obreiros que ainda ouvem jovens hoje em dia. Muitos obreiros negligenciam a juventude e a mocidade da igreja e até atrapalham a vida de muitas pessoas.
Depois de tudo isso, passei por outras fases em minha vida como cantor e compositor. E um ano antes de escolher o repertório desse álbum, que é o Kashma, eu comecei a lembrar dessa música quando estava fazendo uma pequena reforma na casa do meu antigo inquilino e vizinho. Eu comecei a cantar aquela música e estava orando porque queria casar e pedir a Deus para o meu casamento ser antes que outro inquilino chegasse, sabe? Tipo, eu não queria deixar alugar a casa antes de casar. Fazer o quê, né? Quen. Chega, deu pena de mim mesmo. Quando eu entreguei a oração a Deus, né? Eu comecei a compor uma música nova, que foi a parte final dessa música. Aí eu comecei a compor Até Que O Teu Reino Venha. E lembrei que Deus tinha uma promessa em segredo e acabei terminando de compor essa música. Aí eu juntei as duas, sabe, numa coisa só, porque achava que tinha super a ver uma com a outra juntas, né? Pensei até que fazer uma coisa nova depois, mas eu ainda não sei. E entreguei a Deus as minhas convicções. Quando eu enviei essa música pro Tom Musical, eu escolhi um ano antes do repertório, né? E eu enviei pro Jonas David no mês de março ou abril, se não me falha a memória, do ano 2020. Fez um ano já, né? Forte abraço pro maninho aí, Jonas David. Foi uma das primeiras músicas que voltaram com uma pegada pop. E eu comecei a falar do álbum, que seria um álbum que também ia trabalhar com música pop, né? Até porque eu gosto do pop pentecostal, que é um tipo de vertente do gospel que chama mais a atenção, né, da música. E eu gostei muito dos arranjos musicais feitas por ele, né? Foi muito esperançador quando eu comecei a escutar a música, né? Chega, deu um ânimo a mais, porque a música veio com um ar novo. Na verdade, eu não tinha pensado em trabalhar daquela maneira com o pop. Então ele trouxe uma roupagem nova pra música. E quando eu gravei na gravadora Renascer essa música, eu deixei por último. Era uma das músicas mais agudas. E eu tava lá com o Herivaldo na gravadora Renascer. Eu tinha gravado 6 músicas que foram da composição dele comigo. E já tava pra fechar a gravadora já. Fechar assim. Encerrar o expediente. E ele tinha que resolver um negócio lá no carro. Eu não sei nem se ele lembra, se ele vai ouvir também. E ele deixou eu sozinho lá no estúdio. E eu tive que gravar o mais rápido possível. Mas sendo que eu não atropelei nenhuma nota, né? Eu cantei tudo direitinho. Até porque essa música eu tinha ensaiado pra deixar por último, pra cantar bem certinho, pra não voltar e repetir essa música pro álbum. Até porque tava um período de pandemia e eu não podia extrapolar o horário. E eu comecei a colocar a música pra tocar lá. Foi a primeira experiência que eu tive até com produção musical, sabe? Em gravadora, né? E eu fiquei sozinho no estúdio e comecei a gravar. E quando eu gravei, eu não voltei a música, ou parei, ou cortei. Tipo, foi a música inteira, sem dar pausa, sem nada. Então, pra mim foi ótimo, porque eu ensaiei tanto pra não errar nada, assim como as outras músicas também. E foi muito legal, né? Quando eu comecei a cantar, fechar os olhos em espírito, eu senti muito forte a presença de Deus de novo. E eu me lembrei, né, do que ele tinha falado comigo. Quando eu enviei a música pra a distribuição digital, eu fiquei na dúvida se iria ser Kashma, Até Que O Teu Reino Venha, ou seria Kashma, Siga em Frente, Prossiga. Aí eu disse assim, meu Deus, eu vou colocar Siga em Frente, Prossiga mesmo, por causa do Covid, né? Pro pessoal seguir, enfrentar e prosseguir mesmo, porque poderia parecer deboche, né? Até que o teu reino venha, o povo morrer. Então, assim, pelo amor de Deus, né? A gente tem que enfrentar tudo isso e vencer. Então, assim, tem a ver ainda com Algum Tempo, que é uma parte do álbum que fala sobre a hermenêutica, né? Como eu já tinha explicado nos outros podcasts, nos outros documentários. Mas teria mais sentido com o momento, sabe? Então eu escolhi outra música mesmo, outra faixa. A parte desse álbum que fala sobre a hermenêutica, nessa mensagem em forma de louvor, é um reflexo do caráter cristão da geração que quer servir a Cristo com santidade e perseverança. Porque tem gente que não quer servir a Cristo de todo jeito mesmo, né? Mas tem gente que quer servir a Deus de todo jeito, de toda forma, de toda maneira. E não é. Não é de todo jeito que devemos servir a Deus. Em muitas de minhas mensagens ou de estudos, sempre atentei falar sobre os preceitos a muitos jovens, a muitas pessoas na igreja, né, que gostavam de me ouvir falar sobre o evangelho.
e a cultura cristã como objeto de moda e estilo de conduta na vida social. Na vida social só não apenas, né? Mas na vida amorosa, na sentimental, na secular, na profissional e espiritual. E uma geração que ninguém pode pôr defeito é aquela geração que tem plena certeza de salvação em Cristo. Está apta a servir a Deus independentemente de dogmas, doutrinas, filosofias ou restrições partidárias e políticas dentro das igrejas, que desgasta essa doutrina e a verdadeira liberdade em Cristo, no verdadeiro evangelho. Ou seja, é uma geração de adoradores e pregadores que falam sobre verdades incontestáveis e que detêm argumentos para que o reino de Cristo finalmente possa ser estabelecido aqui na Terra para todos os viventes. E é uma parte do algo que fala também sobre escatologia, até porque a palavra de Deus diz, e alguns teólogos confirmam também, que o arrebatamento mesmo para o terceiro céu só vai acontecer quando todas as línguas e nações forem cientes do evangelho. E é claro que é do verdadeiro evangelho que eu estou falando. Então, assim, é uma coisa muito espiritual. E para isso se deve ter uma base, uma qualidade em relação ao evangelho, né? Então é isso. Esse foi mais o Pronista Responde. O podcast de hoje foi falando sobre a música Até que Teu Reino Venha. E no próximo episódio eu irei falar sobre a primeira música do álbum, que é a última música do álbum, de trás pra frente, né? Nesse fuzuê todo. É isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Sigam em frente, prossigam, né? Sigam avante, né? Até que o reino de Deus venha. E não abra mão da sua fé, não negue a Jesus e creia que Ele tem o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família, o melhor para a sua história. Amém? Por hoje é só. Tchau, tchau. Até logo.